plasticidade neuronal. Então, os centros integradores, eles estão lá no tronco encefálico e são estruturas que têm capacidade de se reorganizar. Aquela convergência de informações de diferentes sistemas, ela fornece ao nosso sistema vestibular uma capacidade que é dele, de uma grande reorganização neuronal. É uma capacidade de compensação já natural do sistema vestibular, muito pela importância dessa função, o quão importante é nos mantermos em equilíbrio e fazermos as atividades aí do dia a dia. Então, diante de uma lesão, a neuroplasticidade, ela vai favorecer a gente recuperar aquela função que estava comprometida. Então, essa compensação central, ela acontece, é um fenômeno decorrente da neuroplasticidade. E a gente, na reabilitação vestibular, a gente vai atuar em cima dessa capacidade que já é do sistema vestibular. É uma capacidade que é inerente a esse sistema. Então, a gente vai tentar alcançar uma compensação de uma forma mais rápida, acelerar diferentes mecanismos que acontecem durante a compensação vestibular ou estimular esses mecanismos a acontecerem para a gente recuperar aquela atividade que foi perdida. Então, a reabilitação, ela se refere à prescrição adequada de exercícios que vão ser direcionados a reabilitar as alterações do equilíbrio. Mas existe um fundamento neurofisiológico que embasa a escolha desses exercícios. E aí a gente precisa saber, esses mecanismos, existe uma divisão didática, mas na verdade, na prática, isso tudo vai acontecendo ao mesmo tempo, porque a gente tem que ter uma gama variada de exercícios para o paciente durante cada sessão. Então, quais são os mecanismos da compensação central? Substituição, então eu estimular diferentes inputs sensoriais diante da função vestibular, então eu tenho uma lesão em um dos sistemas, e aí eu escolho exercícios que vão estimular as outras entradas sensoriais, eu estou substituindo uma função lesada por outra. Mas muitas vezes a gente faz o contrário e também está dentro do conceito de substituição. Eu vou promover o fortalecimento daquela função. Então, é muito comum os pacientes, por exemplo, com a lesão vestibular periférica, eles chegam com uma alta dependência do sistema visual, por conta da lesão. E aí, a hora que a gente escolhe exercícios que vão proporcionar atividades de olhos fechados, por exemplo, que provocam a maior dificuldade para o paciente, eu tiro uma dependência visual, de certa forma eu também estou promovendo substituição de uma função por outra. Então eu vou trocar uma resposta motora compensatória que o paciente adquiriu em decorrência da lesão por uma outra que a gente quer estimular. A habituação também é um dos mecanismos da compensação. Então a habituação está relacionada a gente ao menos diminuir ou abolir totalmente, que é sempre o objetivo, os sintomas diante da exposição de um conflito sensorial intenso. Então, na reabilitação, a gente precisa expor o paciente a situações que provocam aqueles sintomas, porque o conceito de habituação é do sistema nervoso central. Então, quanto mais o paciente está exposto a um conflito sensorial, ele mais rapidamente o sistema nervoso vai se acostumar, vai se habituar e a manifestação daquele conflito vai ser menor, vai ser suavizada. Então, um exemplo muito comum que acontece, os pacientes, principalmente de migrânia, cinetose, eles chegam com queixas do dia a dia, Eu tenho a tontura desencadeada quando eu entro no supermercado, ou quando eu estou descendo a escada rolante, porque ali é uma situação de conflito. A ideia é que a gente vai promover conflitos mais intensos que isso. Então, utilizar estímulos visuais complexos, hoje a tecnologia tem ajudado com a realidade virtual, e aí, diante da exposição a estímulos que provocam muito mais sintomas do que aqueles do dia a dia, quando o paciente estiver numa situação do dia a dia, o sintoma vai ser mais diminuído ou vai sumir completamente. E a adaptação, quando a gente consegue essa reestruturação total. Então, para tudo isso acontecer, eu preciso de uma escolha adequada do tipo de exercício, da intensidade, a frequência com o exercício vai ser feito e o contexto
em que esses exercícios são passados para o paciente. Então, a base da reabilitação é o conflito sensorial. Se a gente recebe o paciente na semana seguinte e ele disse que foi tranquilo, ele fez o exercício, ele não sentiu nada, com certeza a gente tem que mudar o nosso planejamento terapêutico, porque eu não estou provocando o conflito que a gente precisa para chegar na melhora, né? Então, relembrando aqui o nosso exemplo da lesão vestibular unilateral. Eu provoquei uma descompensação, né, a partir da lesão, o paciente está sintomático, e aí quando a gente inicia o nosso trabalho, há uma sequência, né? Primeiro uma reorganização das entradas sensoriais, depois uma reorganização desses circuitos neuronais por uma capacidade dessas características do sistema vestibular mesmo. Então existem ligações entre os núcleos vestibulares e diferentes vias, né, daquela informação vestibular para áreas corticais. Essas estruturas são reorganizadas para a gente ter um restabelecimento da função. Então, é a base do nosso trabalho. E aí, dentro de um contexto da terapia autoneurológica integrada, que a tontura é um sintoma, né? O primeiro passo é uma investigação etiológica, que é feita pelos médicos, né, por vocês. A reabilitação, ela se encaixa como uma opção de tratamento. Em alguns quadros, a opção primária do tratamento, e em outros, uma opção que pode ser complementar a outras condutas. E a gente, na reabilitação, a gente também tem que incluir no nosso planejamento algumas orientações que vão acontecendo semanal, com relação a hábitos nocivos, hábitos alimentares, com relação a necessidade de você observar e encaminhar para uma avaliação psicológica em alguns casos. Então, é um trabalho realmente que tem que ser feito em equipe. A reabilitação, ela tem duas vertentes, né? E o que a gente vai falar hoje é a reabilitação voltada para as disfunções periféricas e não sobre as manobras de reposicionamento na DPPV. Essa área, ela surgiu no pós-guerra. Então, a gente tem dois fisioterapeutas que são muito importantes, Calton e Pulse. Eles observaram que os pacientes no pós-guerra tinham sintomas extremamente incapacitantes para se movimentar, muitos eram acamados, mas observaram que aqueles que voltavam a tentar realizar suas atividades do dia a dia, eles melhoravam mais rápido. E aí eles propuseram o primeiro protocolo de reabilitação, e se a gente observar, tem um gap enorme, né, de várias décadas entre esse protocolo e o surgimento dos próximos. Então, por muito tempo, o que a gente tinha disponível para a reabilitação vestibular. Um protocolo com uma sequência organizada de exercícios que era feito da mesma maneira com todos os pacientes, independente do diagnóstico, independente das características do sintoma que eles apresentavam. E aí, o que eles mostraram? Que aproximadamente 50% dos pacientes melhoravam. Então, há uma melhora? Sim, mas não eram todos os casos que melhoravam com o trabalho sendo feito dessa maneira, escolhendo um protocolo único e aplicando para todo mundo. E aí foram surgindo outros, né, com o avanço da área, outros estudiosos, e aí a gente tem muitos protocolos. E nessa época, a tendência era, eu vou propor então um protocolo para cada tipo de alteração. Se eu tenho uma disfunção vestibular periférica unilateral, vou fazer esses exercícios. Se eu tenho uma vestibular bilateral, eu vou fazer outro tipo de exercícios. E aí a gente tem aí muitos exercícios sendo propostos. Então, se a gente for olhar aí na literatura, tem mais de 800 tipos de exercícios descritos e propostos, muito semelhantes uns aos outros, mas existe essa vasta gama de conhecimento. E aí, basicamente, encaixados em 5 categorias. Então, exercícios de posição estática, né? E mudando a complexidade da tarefa, a superfície, exercícios de marcha, exercícios de coordenação vestibulocefálica, então de estímulo do LVO, e limite de estabilidade, modificações do centro da gravidade que estão relacionados mais ao sistema proprioceptivo. Nos últimos anos, a otoneurologia em si, né, como área, nos últimos 10 a 15 anos, foi uma área que avançou muito em termos de sensibilidade diagnóstica, de novas tecnologias de exames, e a reabilitação vestibular também.
Então, recentemente, a tendência, os estudos foram acontecendo para, bom, vamos olhar então para essa quantidade de protocolos e de exercícios e vamos ver o que a gente tem de evidências científicas daquilo que realmente é eficaz, daquilo que realmente funciona. Então, a gente tem aí uma série de estudos, aqui esses são só de 2015 em diante, que foram buscar esse levantamento de evidências, até para que a gente tenha um embasamento, né, da comprovação desse tratamento. E aí eu vou falar das características da reabilitação com base nesse levantamento de evidências. Então, o que a gente tem de evidências moderadas a fortes de que é recomendado como características de um programa de reabilitação vestibular. De uma maneira geral, as evidências elas apontam para, sendo moderadas a forte, para que no sentido de que a reabilitação funcione. Então, apontando a eficácia desse tratamento, tanto em quadros uni quanto bilaterais. E hoje, né, o que a gente já sabe há um tempo, mas que as evidências vieram para fundamentar isso e fortalecer esse conceito, a reabilitação ela tem que ser planejada de uma maneira individual e não a partir de um protocolo único que eu vou aplicar com todo mundo dentro do meu serviço. Aqui eu acho muito importante esse dado, porque a gente já escuta falar em reabilitação vestibular personalizada faz um tempo, mas no início ainda tinha assim, um conceito de, bom, mas no SUS, nos ambulatórios, em que a gente tem uma grande demanda de pacientes, a gente ainda pode continuar usando protocolos fechados. Isso vai favorecer, a gente vai fazer o tratamento em grupo. Mas não é o que melhora mais, não é o que é mais eficaz. Então, a gente tem feito um trabalho aqui no ambulatório individual, personalizado, né? E tem dado certo, a gente consegue oferecer isso para o paciente com base no que é preconizado, né? Quais os objetivos, então, da reabilitação? Promover a abolição dos sintomas, né? Estabilizar a estabilização visual e interação vestibulo-visual durante a movimentação de cabeça. Aqui são as queixas mais frequentes, né? E isso está bastante alinhado com a gente sabe que a vertigem é o tipo de tontura mais comum que a gente pega no consultório, né? Então, é o nosso objetivo principal. Melhorar a estabilidade postural, estática e dinâmica. E com relação aos exercícios de marcha, o que as evidências falam é que a gente tem que olhar para a velocidade da marcha e a coordenação da marcha. Então, é uma variável que para a gente na reabilitação, ela serve como um olhar pré e pós, né? Um dos protocolos que a gente usa aqui para avaliar o paciente, ele é bem simples, é caminhar 3 metros, cronometrar o tempo com que o paciente faz isso e observar como ele faz isso, né? Então, são fatores a se observar. Redução da insegurança e desconforto do paciente no dia a dia é o objetivo do nosso trabalho e melhorar, consequentemente, quadros de ansiedade que estão associados à questão vestibular. Então, a gente precisa também observar esses indícios de alterações emocionais no paciente e muitas vezes a gente precisa rediscutir os casos quando nós percebemos que a questão emocional ela está sendo predominante e muitas vezes até anterior à questão vestibular. Mas, de uma maneira geral, quando essa ansiedade ela está ligada à lesão vestibular, a gente percebe que a reabilitação ela promove um acolhimento do paciente e, em geral, no final do processo, melhora essa questão da ansiedade e eles relatam e a gente tem instrumentos para medir isso também. O objetivo da reabilitação a prevenção de quedas e a gente tem estudos mais novos que estão acontecendo agora aí na atenção básica, na prevenção mesmo, então pessoas saudáveis, idosos que não têm uma lesão vestibular também se beneficiam da reabilitação como prevenção mesmo e a melhora da qualidade de vida. Indicações clínicas, então o que a gente tem aí nesse levantamento de mais recente? A hipofunção vestibular aguda ou subaguda unilateral, claro, após outras condutas, né, que sejam imediatas e necessárias ali ao caso, e diante da persistência dos sintomas. Então, o paciente pode se beneficiar da reabilitação vestibular caso ele ainda esteja sintomático depois de uma crise. Imediatamente após o surgimento dos sintomas, após um episódio cirúrgico, então ressecção do neuroma acústico, schwannoma, ablações vestibulares,
E a neurite vestibular, bastante citada, porque, em geral, os pacientes após o episódio de neurite, eles se tornam inseguros, muitas vezes desencadeado um quadro ali de ansiedade com relação àquilo que aconteceu, então eles também podem se beneficiar da reabilitação. A hipofunção vestibular crônica unilateral, aqui uma observação, né, Meniere, que seria o maior exemplo disso, claro que apenas num período intercrítico, né, então não quando o paciente está em crise, ou em estágios avançados com o déficit vestibular não flutuante, então aqueles pacientes que já têm uma alteração ali instalada. Hipofunção vestibular bilateral. A VPPB é o quadro que tem maior controvérsia aí nos estudos. É claro que a grande discussão acaba sendo em torno das manobras, entre manobras de reposição e manobras de habituação, como o Brandarov, por exemplo. Mas o que a gente tem em relação à reabilitação vestibular nesses quadros? Claro que a intervenção primária são as manobras de reposicionamento. Elas vão tratar aquela como o paciente pode se beneficiar da reabilitação vestibular como um auxiliar na recuperação dessa função a longo prazo. Então, tem um papel preventivo na redução das recidivas, então isso pode ser uma indicação. Melhora em sintomas residuais quando a manobra dá negativa, isso às vezes acontece na clínica. E melhora na segurança e mobilidade, mesmo que aquele paciente já tenha reposicionado, mas ele sinta que ainda precisa de um acolhimento. Algumas contraindicações, ou pelo menos limitações, que a gente tem que ficar atento, né? Pacientes que já passaram por cirurgia cervical, e aqui a reabilitação é uma área que pode ser de atuação tanto do fonoaudiólogo quanto do fisioterapeuta. Nós somos fonoaudiólogos, então esses casos eles exigem bastante atenção, né? Aí nesse caso o fisioterapeuta ele tem muito mais embasamento para manipular esse paciente que passou por uma cirurgia cervical, desde que tenha indicação médica, né? Casos de artrite reumatoide muito severos, eles podem ser um limitante do nosso trabalho. A neuropatia periférica, tem alguns estudos que mostram melhora, mas são quadros de pior prognóstico, mais difíceis. Insuficiência vértebro-basilar, hipertensão craniana, tudo isso vai ser identificado na avaliação clínica de vocês, né? Deslocamento de retina e acaba sendo um fator limitante porque alguns dos exercícios de coordenação visual cefálica a gente não vai poder fazer, né? Ou a gente vai ter que fazer numa velocidade muito diminuída e não dá muito para aumentar a complexidade daquele exercício. Quais as características com base aí nessas evidências que deve ter um programa de reabilitação então? Já falei, né? Personalizado, a vantagem em relação a um protocolo único, o início precoce, porque aqui a gente vai otimizar a plasticidade cerebral, e os quadros crônicos, além de serem mais demorados da gente reabilitar o paciente, a gente tem uma maior associação com os aspectos emocionais. E muitas vezes essa associação com as questões emocionais acaba sendo um fator limitante para o nosso trabalho, né? Interfere no quanto o paciente vai aderir ao tratamento, o quanto ele entende o objetivo até daquela reabilitação, que não é a questão psicológica, né? A gente precisa discutir em equipe, caminhar, quanto o tratamento simultâneo, né? Desses dois aspectos. A adesão e fazer os exercícios em casa é muito importante, então na apresentação do ambulatório vocês vão ver que isso é o nosso maior desafio aqui, porque muitos pacientes são de longe e aí eles não conseguem vir semanalmente, e o máximo que a gente tem aceitado é uma vinda quinzenal, porque senão isso fica muito prejudicado. E a própria prescrição dos exercícios, que para a reabilitação vestibular, ela acaba sendo mais importante do que o próprio diagnóstico em si. Claro que a gente tem que entender o diagnóstico, saber o tipo de alteração que o paciente tem, mas a melhora ela vai depender muito mais da escolha dos exercícios, levando em conta os sintomas, as capacidades motoras, o que o paciente consegue fazer ou não, as expectativas do paciente, né? Então é parte desse trabalho dosar as expectativas do paciente com relação àquilo que ele vai conseguir melhorar ou não, e o quanto esses exercícios eles fazem sentido, eles têm contexto com relação às atividades do dia a dia do paciente. Isso é muito importante também, porque senão eles não entendem o porquê eles estão ali fazendo aquela tarefa.
O planejamento ele tem que ser dinâmico, então a gente precisa de tarefas variadas, de preferência sempre que possível associar com dupla tarefa, então envolver tarefas cognitivas, exemplo, caminhar e conversar com o paciente, solicitar funções matemáticas, a gente tem sempre que buscar conseguir fazer essa associação. Tem paciente que no começo é muito difícil, mas no final da terapia a gente tem que evoluir para chegar nas atividades que são físicas, do equilíbrio, com a dupla tarefa. O sujeito tem que ser ativo nesse processo e um aumento progressivo da dificuldade. Nesse sentido das tarefas variadas, aí nos últimos 10, 15 anos a gente tem tido bastante evolução e contribuição desses recursos auxiliares, né? Então a realidade virtual, o uso de feedback, os programas de pós-orografia nos fornecem algumas atividades que podem contribuir aí para esse planejamento mais dinâmico. Não são todos os pacientes que se beneficiam, mas é uma contribuição. Aqui é um dado interessante, muito relacionado a como às vezes os serviços funcionam nos Estados Unidos, principalmente. Lá é muito comum eles terem o que eles chamam de folhetos, né? Então, o paciente chega, ele recebe uma orientação geral das sessões que ele vai fazer, um material de instrução ou um programa no computador que ele vai acessar em casa. Ele faz a semana sozinho e depois ele volta para a reabilitação. Isso é muito comum em várias áreas, mas na reabilitação vestibular, o que a gente tem visto é que a supervisão ela tem um papel importante. Então, não é recomendado a melhora, nas duas formas, né? Mas é melhor que a gente tenha supervisão, por isso a necessidade do paciente vir semanalmente, pelo menos quinzenalmente. Então, a gente não consegue fazer essa supervisão. O planejamento, em geral, ele tem que ser pensado para diminuir esse estresse e ansiedade que está associado à questão do sintoma, né? Então, é uma característica do programa. E a gente tem que incluir medidas de mensuração, para a gente ter uma forma mais objetiva de quantificar essa eficácia do tratamento, né? Porque senão a gente se baseia muito só no que o paciente percebe, no que ele diz. E a gente tem muitos instrumentos, né? Tanto no âmbito da qualidade de vida, quanto medidas realmente com relação à melhora da capacidade funcional. Alguns fatores que podem interferir negativamente ou positivamente. Então, claro, a natureza da lesão, o prognóstico nas alterações periféricas é muito mais rápido e muito melhor. A idade, que não parece ser um fator negativo por si só, tanto é que a gente reabilitou uma paciente de 99 anos, né, no nosso ambulatório, que chegou na cadeira de rodas e saiu andando. Mas a idade associada às suas variáveis. Então, quanto maior o número de comorbidades, condição clínica, excesso de medicamentos, condições musculares, motoras, cognitivas, pior pode ser o prognóstico do paciente. Perda sensorial associada, a gente tem recebido alguns pacientes pós-implante coclear, pós-estapedectomia, então também pode ser um fator que dificulta um pouco o prognóstico, se tem uma perda auditiva ali, por exemplo. As alterações cervicais, é muito importante que na avaliação clínica o otorrino consiga identificar a etiologia daquela dor cervical. Porque às vezes a dor cervical ela está ali em decorrência da lesão vestibular. Então o paciente ele tem uma alteração, né, um ganho reduzido do RVO, e aí como uma estratégia compensatória, ele adota uma posição errada de cabeça, e aí é indicado a gente manipular, colocar exercícios de rotação cefálica e tudo mais. Mas às vezes a dor cervical ela está ali por uma origem, uma etiologia cervical, que daí não é a gente que vai atuar. E aí o nosso trabalho tem uma limitação. Então é importante diferenciar isso. O uso a longo prazo de supressores vestibulares, o que a gente sempre espera é, na verdade, que o paciente em reabilitação não esteja fazendo uso dos supressores, né? Então isso é para ser discutido, cada caso. O estado psíquico do paciente vai interferir, motivação e a disponibilidade para adesão ao tratamento. Escolaridade, estados financeiros também, tem evidência na literatura, então a gente sabe que quanto pior a escolaridade, pior também pode ser o prognóstico, ou mais tempo demora-se para alcançar os resultados. E a própria duração prolongada do tratamento, a reabilitação vestibular, ela não é um tratamento longo. A gente tem uma média de entre 5 a 9 semanas aqui no nosso ambulatório. Então, mais do que isso, passa a ser um fator de influência negativa para o paciente, inclusive
na motivação, né, do tratamento. Algumas doenças a gente sabe que são piores prognósticos, então migrânia, cinetose, doenças neurológicas associadas e os quadros neurovegetativos. Não que a gente não vá atuar, não que o paciente não vai ter um benefício, mas o prognóstico é pior. E aí, para finalizar essa primeira parte, alguns gaps, né? O que a gente ainda sabe menos, que são perspectivas futuras aí de conhecimento nessa área. Apesar de tudo isso, a gente sabe pouco sobre algumas características específicas dos exercícios. Então, exatamente quanto fazer, a frequência do exercício, isso é uma questão que permeia todas as áreas de reabilitação, né? O que a gente tem são algumas recomendações, então, pelo menos 3 vezes ao dia, isso é muito difícil aqui na nossa realidade. Em geral, a gente tenta com que eles façam ao menos 2 vezes no dia, mas são paradas no dia rápidas. Então, pelo menos 12 minutos no dia, mas dentre essas 3 vezes. Né? Então, o protocolo, a sequência de exercício não pode ser muito extenso para o paciente fazer a cada momento do dia. Em casos agudos e 20 minutos aí em casos crônicos. É o que a gente tem aí de evidências, de indícios na literatura, mas é uma questão ainda a ser mais detalhada. Menos evidências quanto à prescrição relacionada a casos mais específicos dos subdiagnósticos. Então, o que é isso? Por exemplo, migrânia. Tem diferentes formas de manifestação da migrânia. Isso a gente não sabe em cada caso específico exatamente qual exercício fazer. A gente pensa num planejamento terapêutico mais geral. A questão do uso da realidade virtual, né, ainda não há evidências de que se eu só utilizar recursos tecnológicos com o paciente, que isso vai ser mais eficaz do que eu fazer uma reabilitação funcional com base em exercícios convencionais. Então isso é importante, né, porque às vezes o entendimento bom, agora eu tenho realidade virtual, vou fazer realidade virtual com todos os meus pacientes, todos vão gostar, e na verdade a gente percebe que não, os pacientes idosos têm mais dificuldade de lidar com isso, além da necessidade dele fazer em casa. Então não adianta você ter um recurso, só embasar o seu planejamento nesse recurso e depois não ser aquele tipo de estímulo que ele vai estimular em casa, né, que ele vai fazer as atividades. Então são complementares e importantes em alguns casos específicos. Mas mesmo se eu tiver recursos simples, eu consigo ter uma melhora do paciente, né? É eficaz. A gente sabe muito pouco ainda reabilitar casos de disfunções otolíticas isoladas. Então, nós temos exames, o VEMP, que consegue detectar essas alterações. Em geral, esses pacientes não têm queixas de vertigem, a questão aqui é a alteração da visual subjetiva, né, inclinações de cabeça. E a gente não sabe exatamente o quanto teria que ser diferente esse planejamento terapêutico. O que tem de melhor evidência é, nesses casos, o uso de feedback auditivo associado. Muito pela ligação, acredito eu, do sáculo com a cóclea, né? E aí é um estímulo sensorial que funciona melhor nesses casos. A gente tem, apesar de ter algumas evidências boas com relação à duração da reabilitação a longo prazo, ainda precisa de mais evidências. Então, são estudos que a gente deve fazer e deve monitorar sempre o quanto a reabilitação está sendo duradoura aí num período de 3, 6 a 1 ano. Né? Aqui no nosso contexto, como a gente está dentro da universidade, são possibilidades de pesquisa, da gente ir acompanhando esses pacientes para entender melhor o quanto aquele benefício foi duradouro ou não. Ainda há pouco conhecimento sobre a melhora a partir da reabilitação vestibular nos casos de cinetose, são casos difíceis, o paciente precisa de muito conflito sensorial para atingir a compreensão, e nesses casos, sim, eles se beneficiam muito da tecnologia. Então, o uso dos estímulos visuais complexos, né, estímulos optocinéticos, imersão em realidade virtual, porque a gente consegue alcançar aquele grau de conflito que é necessário para a melhora do paciente. Só que eles desistem muitas vezes. É difícil, é desconfortável, o paciente passa mal, ele enjoa. Então, é um trabalho também de motivação constante para que ele entenda que a gente vai chegar, né, na melhora esperada. E também, né, por último, a gente tem um gap aí com relação aos estudos em crianças. É uma área ainda a ser mais desenvolvida. E
E a partir do aumento de crianças submetidas ao implante coclear, houve uma necessidade da gente ampliar um conceito que a gente já tem muito fundamentado na audição para o sistema vestibular, que são os períodos críticos de desenvolvimento do equilíbrio. Então, até que ponto a intervenção, se tiver uma sequela vestibular, o quanto isso vai afetar ou não em relação ao desenvolvimento da criança. Tudo bem? Essa primeira etapa, eu acho que a ideia é trazer algumas características mesmo mais recentes, né, do que a gente tem aplicado e fundamentar isso, né, numa prática baseada em evidências. E aí eu vou apresentar um pouquinho então do ambulatório, como a doutora Raquel falou. Um ambulatório, eu sou responsável e a doutora Guita e a doutora Raquel também, porque ele está vinculado ao ambulatório aqui da otorrinolaria. Ele começou em abril de 2017, então a gente tem 1 ano e 4 meses do nosso ambulatório aqui. E quem atua nesse ambulatório é a residente do programa de residência multiprofissional em saúde, que o meu departamento está envolvido nesse programa. Então nós temos alunos da fonoaudiologia, uma residente por semestre, elas trabalham em formato de roda. E todo ano a gente tem disponibilizado uma vaga pela extensão também de treinamento e serviço. Então são profissionais já formados que estão atuando no ambulatório. A partir do ano que vem a gente tem previsão de inserir na disciplina da graduação que eu dou, mas é uma atuação bastante difícil para os alunos da graduação. Provavelmente eles vão observar o funcionamento do ambulatório e ainda sem tantas condições de desenvolver o trabalho, mesmo porque na graduação também é um sistema de rodas muito rápido, né? 6 semanas e tudo mais. A gente teve até agora 41 casos encaminhados para reabilitação. A gente faz uma sessão de 1 hora na primeira e na última sessão, então a avaliação e a reabilitação, e a convocação é via contato telefônico. Tem sido assim que a gente conseguiu se organizar, porque o ambulatório de autoneuro ele tem uma demanda muito maior do que o que a gente pode dar conta. São 2 profissionais, só 2 salas, então a gente tem que seguir uma convocação por telefone mesmo, não tem jeito. E uma média de 5 a 9 sessões que a gente tem tido para reabilitação. Então aqui é um fluxograma simples, só para mostrar para vocês como que a gente está organizado. Então depois dessa indicação clínica da otorrino, o paciente na sessão de avaliação, a gente aplica alguns protocolos específicos, então o DHI para mensurar o impacto na qualidade de vida, protocolos de equilíbrio funcional e risco de queda, como o Time Up to Go, e existem muitos aí. Na verdade, a gente ainda está conhecendo aqueles que funcionam melhor para a nossa população, né? A gente tem feito alguns estudos em cima disso. E a partir dessa avaliação é discutido um planejamento terapêutico. A reabilitação é personalizada, mas a gente discute um planejamento mínimo para cada caso, né? Até para elas seguirem depois sozinhas. A reabilitação acontece e aí no momento da reavaliação os mesmos protocolos são reaplicados. Se o paciente não melhora, e na verdade o que tem acontecido é que a gente não espera chegar na reavaliação para perceber que o paciente não está melhorando. A reabilitação é muito dinâmica, então a gente já percebe algum fator, por exemplo, psiquiátrico que apareceu, e aí esse caso tem sido rediscutido na equipe. E aí geralmente ele volta lá para o ambulatório do autoneuro, ou até mesmo a gente tem conseguido no dia, né, já atender novamente o paciente, e às vezes a conduta da reabilitação até em alguns casos já foi suspensa e a gente mudou o plano de tratamento. Se o paciente melhora, a gente faz o relatório, então os residentes, quando o paciente volta na vaga, eles têm acesso a um relatório simples de 1 página, mas que eles vão ver as melhoras, as pontuações nos protocolos, enfim, e algumas observações de como foi esse processo. E aí o paciente volta como segmento na autoneuro, e a conduta de alta ou não aí é médica, né? Então assim que a gente tem trabalhado. Aqui eu não vou explicar, né, cada um só para mostrar para vocês. Esse é o DHI, então a gente tem sistemas de classificação para daí comparar como era o desempenho do paciente antes e depois, as tarefas dos protocolos funcionais e o Time Up to Go, que é uma medida bastante simples e muito utilizada clinicamente, que a gente vai cronometrar o tempo que o paciente leva para fazer essa tarefa.
Então aqui, daqueles 41 casos finalizados, a gente já teve encaminhados, a gente já finalizou 20 casos, temos 4 atualmente em andamento e 3 aguardando convocação. Então é uma lista de espera que a gente está conseguindo lidar com ela, né, por enquanto. Tivemos 2 casos que a gente precisou interromper porque teve uma piora do quadro clínico geral do paciente, não necessariamente tinha a ver com as queixas vestibulares. 4 pacientes que desistiram, então faltas, 6 pacientes que na verdade vocês encaminharam, mas quando a gente liga eles ou não têm interesse, não têm disponibilidade, ou eles vêm na primeira sessão e aí entendem como vai ser e aí não podem comparecer, né? Isso tem sido a maior dificuldade. E 3 casos rediscutidos com a equipe em que a gente precisou encaminhar ou para a psiquiatria ou repensar o planejamento do paciente. Rapidamente, né, já estou terminando, eu fiz um levantamento com base só nos casos já finalizados. Então a gente tem tido o maior número de mulheres, 65% desses pacientes eram mulheres, e uma média de idade de 55 anos. Então a gente não teve só paciente idosos, essa não é a nossa população aqui do ambulatório somente. A gente teve casos variados, inclusive aqui, ó, tontura persistente pós-TCE, pacientes jovens, se reabilitaram. O paciente mais novo que a gente atendeu foi um menino de 13 anos, que foi um caso pós-implante coclear, e a mais idosa já comentei, né, 99 anos. Aqui o levantamento das hipóteses, né, que tinham sido levantadas para esses casos com base em dados do prontuário. Então a gente atendeu casos de migrânia, cinetose, ototoxicidade, distúrbios cócleo-vestibulares, que aí as origens são variadas, né, vascular, metabólico ou multifatorial. Pós-implante coclear, pós-estapenectomia, 2 pacientes, tontura pós-TCE, e aquela senhora de 99 anos, na verdade, era uma síndrome do desequilíbrio do idoso. Então, apesar de 99 anos, ela tinha uma condição clínica até que estável. Isso favoreceu a melhora que ela apresentou. Aqui eu selecionei só 2 protocolos daqueles que a gente tem estudado, para mostrar para vocês dados pré e pós. Então, o DHI é um instrumento que quanto menor a pontuação, melhor, né? Menos impacto na qualidade de vida. A gente vê que eles têm melhorado bastante. E é interessante olhar para esses números, né? Porque se a gente for olhar só o mínimo e o máximo, eles estão semelhantes. Mas é que a gente às vezes tem um paciente que ele chega com uma queixa funcional e não percebe dificuldade, impacto na qualidade de vida. E o contrário também acontece. Às vezes é esse questionário que vai nos mostrar mais melhora, porque fazendo as tarefas funcionais ele já não mostrou tanta dificuldade, mas ele tem uma percepção grande do impacto, né? Então a gente vai olhar mais para um instrumento ou para o outro para considerar essa melhora. E aí, como a Raquel falou, né, nesse tempo a gente já elaborou alguns trabalhos, a gente está com 2 projetos em andamento, são projetos com financiamento mais de iniciação científica no momento. A partir do ano que vem vou ter uma aluna na pós-graduação, então a gente também está caminhando junto em equipe, não só no ambulatório, né, mas também na pesquisa. Então foi bem produtivo esse 1 ano e meio de trabalho. Bom, é isso, eu queria deixar essa mensagem, né? O mecanismo não funciona sozinho, então a gente tem trabalhado realmente em equipe e isso é fundamental para o trabalho da reabilitação melhorar, né? Não conseguiria fazer todo esse trabalho se a gente não pudesse discutir os casos e ter às vezes essas consultas que são ali no dia, né? De rever o plano de tratamento e tudo mais. Então, era isso que eu preparei para vocês, espero que